Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha, como a gente está tendo uma dificuldade danada para se encontrar, né? Então eu resolvi fazer do método que eu acho que é mais produtivo. Vou falar aqui para vocês o que eu já pedi para vocês pesquisarem, né? E aí vou explicar 2 exercícios que eu acho que fica mais tranquilo, cada um vê quando pode. E se tiverem depois dúvidas, é só me passar pelo WhatsApp mesmo e a gente resolve. Bom, nosso tópico último são sólidos de revolução, tá? A gente vai calcular volume de sólidos de revolução. Agora, o que são os sólidos de revolução? Veja bem, se eu pegar no plano cartesiano uma reta dessa forma aqui, ó, que dê esse gráfico aqui, veja bem, só essa parte aqui, se isso aqui for 1, eu posso dizer que essa função é f de x igual a 1. Por quê? Qualquer valor de x que eu for colocar aqui, o y vai ser 1. Então dá só esse pedaço de reta. Agora veja, se eu pegar esse eixo aqui e fizer ele girar, se eu fizer ele girar a uma alta velocidade, vai ocorrer o seguinte: ele vai fazer essa projeção aqui, ó. Nós vamos ter uma ilusão de ótica que vai aparecer mais ou menos isso aqui. E isso aqui, na verdade, é um cilindro, tá? Ó, isso é um cilindro, tá certo? Agora, como é que eu faço para encontrar o volume desse cilindro? Então, isso é chamado sólidos de revolução. E para a gente encontrar o volume dele, a gente vai usar o quê? Integral, que são as integrais que nós já estudamos até agora. Tá? Existem outras situações, por exemplo, se eu tiver uma função assim, ó, f de x igual a x, o que significa? Significa que se eu colocar x0, o y é 0. Se eu colocar x1, o y também é 1. Se eu colocar x2, o y também será 2. Ou seja, eu vou ter uma reta que vai fazer 45 graus aqui, ó. Vamos admitir que ele vá até o ponto 3, né, que seria mais ou menos aqui. E também admitir que isso aqui vai girar uma velocidade alta. O que vai acontecer aqui, ó? Vai sair uma outra reta para baixo aqui, ó. Então eu vou ter essa ideia aqui, ó, minha visão vai ser essa aqui, ó. O que é isso? Isso é um cone, ó, tá? Então é um cone de revolução. E eu também posso calcular o seu volume através da integral. Então, para facilitar o trabalho, já vou pegar logo essa função aqui e vou dizer assim, ó, o enunciado poderia ser assim, ó: calcule o volume do sólido de revolução gerado. Por que é gerado? Porque ele é girado, né, em torno do eixo x, porque ele está girando aqui. Poderia girar no y se quisesse, mas nós estamos trabalhando com o x por enquanto, né? Em torno do eixo x, dado por f de x igual a x e x igual a 3. Ponto. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter isso aqui, ó, mas o x só pode ir até 3, que é exatamente isso aqui. Veja bem, se eu fizer aquela tabelinha que a gente está acostumado a fazer, 0, 1, 2 e 3, tá certo? Olha, se a função é essa, se eu coloco 0 vai dar 0, se eu coloco 1 vai dar 1, se eu coloco 2 vai dar 2, se eu coloco 3 vai dar 3. Portanto, fica exatamente isso aqui, ó, fica um gráfico assim: 0 para x, 0 para y, 1 para x, 1 para y, que é aqui, ó, 1 para x, 1 para y,
depois 2 para x, 2 para y, e finalmente 3 para x, 3 para y. Então eu tenho essa reta aqui, ó. Ok? Se eu fizer isso aqui girar, se eu fizer isso aqui ficar girando, o que vai acontecer? Eu vou ter um outro caso aqui embaixo, eu vou ter isso aqui, ó. Então aqui eu vou ter um cone. Agora veja bem, como é que é o volume do cone? Vocês concordam que se eu tivesse a possibilidade de fatiar isso aqui, ó, fizesse isso aqui, ó, fosse fatiando, como se eu passasse num cortador, eu teria um círculo maior, depois eu teria um círculo menor, depois eu teria um outro círculo, depois um outro, até que eu tivesse um círculo muito pequeno. O que é isso aqui? Essa distância aqui, não é o raio? Isso aqui não pode ser o raio. É o raio, porque ó, aqui o raio é 0, e aí o raio vai aumentando, 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 até ficar o raio 3, ó. Isso aqui tem 3 de altura, ok? Então, quem é que faz esse raio alterar? É a função f de x. Então, o raio, esse raio aqui, é dado por isso aqui, ó. Agora, o que é volume? Não é a soma de todas as áreas disso aqui? Não são diversos círculos? A soma de diversos círculos, como é que eu faço? Eu faço através da integral. Eu vou integrar, o que é integrar? O S da integral é exatamente a soma. Do 0 até quanto? Até 3. Então eu vou fazer uma integral definida de 0 até 3. De quem? Dessa função. Agora veja, a área do círculo não é πr ao quadrado? É πr ao quadrado. O R é isso aqui, ó. Agora, esse raio, ele varia. E ele é dado por quem? Por x. Então, seria πr ao quadrado. O raio é x, é dado pela função. O raio sempre será dado pela função. Então, πr ao quadrado. O quê? Dx. Isso vai me dar o volume disso aqui. Agora, basta lembrar sempre que quem vai dar essa reta aqui é essa função aqui. Portanto, essa função sempre será o raio. Como a área do círculo é sempre πr ao quadrado, o raio será sempre a função. O raio vai ser sempre a função dada. Nesse caso, a função dada é x. Portanto, isso aqui me dá o volume desse cone. Então, nós vamos ter π vezes x à terceira sobre 3, de quanto? De 0 até 3. Se eu colocar 0 aqui, vai sumir. Portanto, qual que vai ser o volume do cone? Vai ser 3 elevado à terceira sobre 3, π. Ou seja, o volume do cone vai ser, aqui é 27 dividido por 3, 9π. Então, o volume desse cone vai ser 9π. 3 vezes 9, 27, vai dar em torno de 27 por 28. Não dá nem 28, né? Vai dar em torno de 28 aqui. 28 aqui, unidade de área, unidade de volume, desculpe. Porque se tiver em centímetro, vai ser em centímetro. Se tiver em metro, vai ser em metro, assim por diante. O que é importante saber? A função dada vai gerar um sólido de revolução. E a função dada será o raio, que sempre será colocado na fórmula da área do círculo. Porque isso aqui vai ser fatiado de 0 a 3. E é isso a função da integral. A função da integral é somar esses diversos círculos aqui de 0 até 3. Então, nesse caso, 9π. Beleza?